Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Gineflix, o seu portal de informações sobre a saúde feminina e gestação. E para quem não me conhece, meu nome é Radisson, sou médico ginecologista e obstetra e hoje eu quero te explicar tudo sobre o DIU hormonal, o DIU Mirena. O dispositivo intrauterino ele é considerado por muita gente como um método moderno, né? Embora a gente tenha relatos na literatura do uso aí desses dispositivos desde a antiguidade. Mas vamos ao que interessa nesse vídeo, que é o DIU Mirena, né? Que na verdade não é um DIU, é um sistema que fica dentro do útero liberando hormônio. E para quem nunca viu, esse aqui é o DIU Mirena, apresenta essa estrutura em T, né, composto aí de um elastômero, o polidimetilsiloxano, tem essa parte aqui no meio, de mais ou menos uns 2 a 3 centímetros, que é onde vai o hormônio, e também essa parte aqui de baixo, que são os fios de remoção. E quais são as indicações do DIU Mirena? Então, além de contraceptivo, porque todo mundo já sabe que ele serve para evitar filhos, ele tem ainda outras duas indicações, que é para aquela mulher que tem sangramento menstrual excessivo, aquela mulher que sangra muito durante a sua menstruação, que tem anemia por conta da sua menstruação, e também vai servir aí como uma proteção do endométrio, a capa de dentro do útero, naquela mulher já pós-menopausada que está fazendo terapia de reposição hormonal. E como é que funciona o DIU Mirena? Olha só, pessoal, vou dividir em duas partes o mecanismo de ação para ficar um pouco mais didático. Para evitar filhos, a presença da estrutura do T de elastômero aqui dentro do útero, ela já funciona. Por quê? Porque ela muda esse muco cervical. Então fica mais difícil para o espermatozoide subir por aqui, encontrar um folículo e gerar um nenê. E qual que é o outro mecanismo de ação do DIU Mirena? Olha só, quando ele é colocado aqui dentro do útero, ele começa a liberar em pequeníssimas quantidades um hormônio, uma progesterona sintética, uma progestina, que muita gente já conhece, que é o levonorgestrel, que também está presente na pílula do dia seguinte. Todas as pílulas do dia seguinte são compostas por esse hormônio, por essa progesterona sintética. A principal diferença é que quando esse hormônio é colocado de uma maneira, em um sistema dentro do útero, a quantidade vai ser muito mais precisa do que quando eu coloco numa pílula, por exemplo, que tem que vencer aí todo o seu trato gastrointestinal. Então essa já seria uma vantagem do DIU, porque eu já sei que a quantidade de hormônio aqui vai ser bem menor do que a presente, por exemplo, em uma pílula contraceptiva. E na verdade essa é a finalidade, é porque eu preciso desse hormônio só para agir aqui localmente. O que eu quero que esse levonorgestrel faça? Eu quero que ele deixe essa capa aqui de dentro do útero mais fina. E aí que vai servir para as outras finalidades dele, né? Diminuir aquele sangramento. Por exemplo, se aquela mulher estava sangrando muito, agora com essa capa de dentro do útero, que é o que sai na menstruação, mais fina, ela vai sangrar menos ou vai ficar sem sangrar. E tudo isso sem interferir no ciclo menstrual dela. Então ela continua ovulando, ela continua com seus níveis basais de estrogênio, de progesterona, circulando de maneira normal. O que não acontece, por exemplo, com uma pílula contraceptiva, que faz uma menopausa química, você fica toda bloqueada e automaticamente a indústria já coloca aí um hormônio sintético para fazer uma reposição e você não ter todos aqueles sintomas de uma mulher na menopausa, por exemplo. E se já não fosse suficiente, a presença desse hormônio do levonorgestrel aqui dentro do útero serve como uma proteção extra de gravidez. Por quê? Suponhamos que teve aí um espermatozoide danado que conseguiu vencer todo esse muco espesso, chegou lá, fecundou o óvulo. Na hora que ele vier aqui para dentro do útero, ele não consegue implantar porque esse endométrio não foi preparado, ele não está grosso. Para a ciência só existe gestação depois da implantação, então aquele óvulo que foi fecundado não vai implantar e vai sair e a mulher não vai engravidar. Para entender melhor como que funciona esse mecanismo de ação do levonorgestrel, essa progestina presente aqui, ela bloqueia os receptores hormonais, entendeu? Ela bloqueia só os receptores, seus níveis normais e sua produção hormonal ela continua. Só que não vão fazer efeito no útero, que é o que a gente quer numa paciente usuária de DIU Mirena. Entretanto, esse processo de inativação dos receptores leva algum tempo e é daí que vem o tão famoso período de adaptação, né? Que pode levar entre 90 até 6 meses, dependendo de cada paciente. Então, nesse período de adaptação, a paciente pode aí ter um gotejamento, um spotting muito mais frequente do que ela tinha. E às vezes algumas meninas que não foram informadas, ficam desesperadas e já pensam que deu errado. E é importante tranquilizá-las que esse período ele é comum, acontece em mais de 90% das usuárias nessa adaptação, né? Esse bloqueio dos receptores locais de hormônios.
Passado esse período de adaptação, a grande maioria vai ficar, né, em um padrão favorável de sangramento. E o que seria esse padrão favorável de sangramento? Seria aquela mulher que fica sem sangrar nada, aquela mulher aí que vai ciclar seus hormônios naturalmente, entretanto, quando chegar naquele período que era para ela menstruar, ela não sangra. Ela pode até ter TPM, porque a TPM vem de uma predominância de estrogênio, mas sangramento ela não vai ter. Isso é considerado um padrão favorável e pode acontecer em até 60% das usuárias. E um outro padrão favorável de sangramento seria aquela mulher que está sangrando todo mês, né, conforme for aí o seu ciclo menstrual, entretanto, em uma menor quantidade. Então aquela mulher que sangrava 7 dias, agora está sangrando 3. Isso já é uma grande vantagem do Dilmirena. Se esse vídeo acabasse aqui, todo mundo ia correr agora no ginecologista atrás de Dilmirena, eu tenho certeza, porque a gente só falou de vantagens desse método. Entretanto, nem tudo é fácil na vida, minha gente. Então vamos às desvantagens e possíveis efeitos colaterais desse método. Antes de falar disso, é interessante a gente lembrar que esse hormônio ele vai ter uma distribuição no nosso corpo, né? Ele vai circular no sangue. Como é que ele vai agir aí? Essa progesterona sintética, o levonorgestrel, ele se atrela a uma globulina carregadora de hormônios sexuais, que é o SHBG. Na prática é o seguinte, a gente tem 4 tipos de testosterona. Testosterona total, testosterona ligada às proteínas, que é uma ligação fraca, testosterona ligada a SHBG e a testosterona livre. A que mais tem atividade no seu corpo é a testosterona livre. A testosterona é um hormônio fundamental, tem diversas funções no nosso organismo, essenciais, né? Ele é presente em todos os músculos. Por exemplo, a célula do nosso corpo que mais tem receptor de testosterona não é peito, não é bunda e não é pênis, é o coração. Então ele é fundamental para um ser humano, para um corpo humano. Entretanto, porém, todavia, esse hormônio, quando ele tá demais no corpo, além dele ajudar aí, às vezes, a mais músculo, ajuda a emagrecer, mas quando ele tá demais e quando ele faz uma aromatização em uma fração ruim, ele pode evoluir com alguns sintomas não tão legais, e é daí que já começam os efeitos colaterais do Dilmirena. Se eu falei para vocês que o levonorgestrel vai se atrelar ao SHBG, que carrega a testosterona e não deixa ela livre, a partir desse momento vai sobrar mais testosterona. Se sobra mais testosterona, alguns sintomas androgênicos podem acontecer, aí vem acne, aí pode dar um pouquinho de pele oleosa, pode dar retenção de líquido. É importante enfatizar que isso é comum principalmente em quem já tem testosterona sobrando. Então aquela paciente aí que tem síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, e já tem muita testosterona, talvez não seja legal dar mais testosterona livre para essa paciente, que é o que vai acontecer com o Dilmirena. Então na prática ela pode ficar com mais acne, com mais pelo, com mais pele oleosa, porque o levonorgestrel se atrelou ao SHBG e sobrou mais testosterona do corpo dela, que já tinha um pouco mais por alguns problemas endocrinológicos. Mas se essa paciente tem hábitos saudáveis, se ela se alimenta bem, se ela tem uma atividade física regular, ela pode até se beneficiar dessa testosterona mais biodisponível. Óbvio que não vai ficar a rainha da maromba, não adianta pensar que isso então vai te androgenizar, não adianta pensar, vou botar Dilmirena para ter um desempenho melhor na academia. Mentira, bobagem, nada a ver. Dentre os outros efeitos colaterais que são comuns com o Dilmirena, pode dar um pouco de dor de cabeça, pode dar um pouco de cólica aí no período de adaptação. Algumas pacientes podem apresentar alguns cistos nos ovários, vai fazer um ultrassom lá e aparecer um cisto. Esses cistos são assintomáticos, são na verdade folículos, né? Aquela paciente está ciclando do mesmo jeito, entretanto a presença da progesterona de maneira local, ela pode atrapalhar esse ciclo e vez ou outra a paciente ovula ou não ovula e pode aparecer um folículo lá casualmente em um ultrassom. É importante ficar tranquila, porque isso aí vai sumir e aí nos próximos ciclos vai ficar tudo bem, você não vai precisar fazer nada. Outro efeito colateral não tão comum, mas já foi relatado por algumas usuárias, uma incidência de 1 em 100, é a mudança do humor, né? Algumas pacientes relataram um pouco de humor depressivo, outras de depressão. Mas quando você pega o estudo clínico a fundo para estudar, esse humor depressivo ele pode ser decorrente inclusive da TPM, que a paciente continua sentindo, e às vezes ela não foi tão orientada, né? Não sabia que ela continuaria tendo seus ciclos normais, a sua TPM então poderia vir a acontecer. E aí ela depositou as confianças no DIU e viu que continuava tendo TPM, ela pode associar isso à depressão.
Então a gente tem que ser um pouco atento nessa questão dos estudos do Dilmirena, que eles falam aí da questão da depressão. Até porque a gente sabe que pílulas anticoncepcionais injetáveis, eles têm um efeito muito maior sobre o humor, porque ele atua a nível central, ele faz um bloqueio, uma menopausa química, entendeu? Então é muito pouco provável que algo que atue a nível local faça uma alteração assim. E algumas pacientes que não foram tão alertadas podem relatar isso porque continuam sentindo TPM e depositaram as confianças no Dilmirena achando que não teriam, e aí tiveram a TPM e confundiram isso aí e às vezes, né, pensaram que poderia ser até uma depressão. Entretanto, a gente também tem que levar em consideração que uma gestação, quando não planejada, ela pode deixar uma pessoa muito mais depressiva do que uma TPM, por exemplo. E contraindicação, existe alguma contraindicação para o Dilmirena? Sim, existe. Primeiro, gestação. É óbvio que você não vai colocar um Dilmirena numa paciente que está grávida. Outra contraindicação seria aquela paciente que tem aí uma alteração no exame do preventivo, né? Ou então um câncer de colo uterino ou um câncer de endométrio, por exemplo. Infecções pélvicas, né? Primeiro tem que tratar, esperar em um período de 3 meses, mais ou menos, se for uma infecção pélvica alta, né? E uma DIP, por exemplo, precisa tratar antes de colocar o DIU. Deformações na cavidade uterina, um mioma submucoso muito grande, um mioma que esteja abaulando ali dentro do útero, um pólipo ou um septo uterino. Primeiro tem que tratar essas comorbidades para pensar em um Dilmirena. Uma outra contraindicação seria aí um sangramento uterino não diagnosticado, aquela mulher que sangra, já investigaram tudo e não acharam nada. Primeiro tem que descobrir a causa antes de colocar um DIU, um dispositivo desse, até porque isso pode ter relações aí com neoplasias. Uma outra contraindicação seria uma hipersensibilidade ao levonorgestrel, aquela paciente que tem alergia ao hormônio que tem o DIU ou ao elastômero que ele contém, o que é muito raro. Na verdade, não foi relatado nenhum caso até hoje nos estudos clínicos feitos com esse dispositivo. Uma outra dúvida cabeluda é aquela assim: paciente que nunca teve filho pode colocar Dilmirena? E pode, não existe nenhuma contraindicação a paciente que nunca engravidou, né? As nulíparas, são aquelas pacientes que nunca tiveram parto para o Dilmirena. Elas podem colocar assim, não só Dilmirena, como também Dil prata, Dilcailina e Dil de cobre. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Espero que eu tenha aí contribuído um pouco, né, com informações sobre esse dispositivo, que realmente é um bom método quando se fala de contracepção, mas não é para todo mundo, precisa passar numa consulta médica. Se porventura ainda ficarem algumas dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ajudar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!